Eu estava na mesa principal do jantar de formatura da minha faculdade de medicina, a taça de champanhe tremendo na minha mão, quando a voz da minha mãe cortou a celebração como uma lâmina. Sinceramente, nós queríamos que você nunca tivesse nascido. O restaurante inteiro ficou em silêncio. 27 anos sendo a decepção da família, cristalizados naquele único momento. Meu pai concordou com a cabeça. Meus irmãos deram um sorrisinho de escárnio. Eu larguei minha taça, olhei para cada um deles e disse as palavras que mudariam tudo. Considerem-me como se eu nunca tivesse existido. Vivam suas vidas como se nunca tivesse havido uma filha chamada Lia. A mesa permaneceu congelada. Eu podia ouvir o tilintar dos talheres vindo da cozinha, o jazz suave tocando ao fundo, o som do meu próprio coração batendo nos meus ouvidos. O garfo da minha tia Sônia caiu no prato. Os olhos da minha prima Emma estavam arregalados de choque. O tio Flávio olhava da minha mãe para mim como se estivesse assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Minha mãe, Bárbara, soltou aquela risada desdenhosa que eu ouvi 1000 vezes. Não seja dramática, Lia. Sente-se. Ela gesticulou com a mão como se estivesse espantando uma mosca. Como se toda a minha existência fosse apenas um inconveniente que ela pudesse ignorar. Mas eu não me sentei. Fiquei ali, sentindo algo mudar dentro de mim. Todos aqueles anos sendo comparada aos meus irmãos, Tiago e Bruno, passaram pela minha mente como um filme em alta velocidade. Tiago, o filho de ouro, o advogado corporativo que virou sócio aos 32. Bruno, o gênio da tecnologia que abriu a própria empresa e a vendeu por milhões. E então havia eu, Lia, a única que escolheu medicina em vez de direito ou administração. A única que teve 3 empregos durante a faculdade, que fez financiamento estudantil, FS, enquanto meus irmãos recebiam dinheiro da família, que se formou com honras, mas nunca estava à altura. Meu pai, Geraldo, levantou-se. Seu rosto estava vermelho, aquela veia na têmpora latejando como sempre fazia quando ele estava prestes a me dar um sermão. Você está sendo ingrata, Lia, depois de tudo o que fizemos por você. Eu quase ri. Tudo o que eles fizeram por mim, eles não pagaram um único real da minha educação. Eu trabalhei até a exaustão, vivi de miojo e café, estudei até às 3 da manhã enquanto dava plantões no hospital, tudo sozinha. Mas, de alguma forma, na cabeça deles, eles tinham me apoiado. Bárbara cruzou os braços. Nós dissemos para você entrar no escritório do Tiago. Você poderia ter tido um emprego estável, bom dinheiro, respeito. Mas não, você tinha que fazer as coisas do seu jeito. Sempre tão difícil. Bruno recostou-se na cadeira com aquela expressão presunçosa que ele aperfeiçoou ao longo dos anos. Aceite, Lia. Você sempre foi o caso de caridade desta família. Todos nós tivemos que cobrir sua folga. Foi quando algo dentro de mim simplesmente quebrou. Ou talvez tenha se curado. Ainda não tenho certeza. Eu levei a mão e abri o fecho do colar de herança de família pendurado no meu pescoço. Minha avó Dalva tinha me dado quando me formei na faculdade, embora minha mãe tivesse dito que deveria ir para um neto mais merecedor. O ouro parecia frio na minha palma. Coloquei-o cuidadosamente sobre a toalha de mesa branca, bem ao lado do meu jantar intocado. Então, tirei a pulseira que meu pai me deu na formatura da faculdade. A inscrição dizia, a nossa filha. Coloquei-a ao lado do colar. O que você está fazendo? A voz de Bárbara tinha um tom ríspido agora. Olhei para cada um deles. Tiago, em seu terno caro, Bruno, com seu relógio de grife, meus pais em suas melhores roupas de clube de campo e não senti nada além de clareza. Vocês disseram que gostariam que eu nunca tivesse nascido. Estou realizando seu desejo. A partir deste momento, vocês não têm uma filha chamada Lia. Eu não existo para vocês. Vivam suas vidas exatamente como quiserem, sem mim. Minha amiga Amanda agarrou meu braço. Lia, espere. Eu apertei a mão dela. Estou bem, prometo. E o estranho é que era verdade. Saí daquele restaurante sem olhar para trás. Eu não corri, eu não chorei. Eu apenas andei, um pé na frente do outro. Por entre as mesas de clientes chocados, passando pela recepcionista para o ar fresco da noite. Meu carro estava estacionado a 3 quarteirões de distância. Consegui chegar lá antes que minhas mãos começassem a tremer tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Dirigi até meu apartamento, aquela kitnet minúscula que eu tinha acabado de alugar 3 semanas antes.
Minha residência deveria começar em 3 semanas no Hospital das Clínicas. Estava tudo planejado. Tudo estava finalmente se encaixando. Sentei no meu sofá de segunda mão e peguei meu telefone. Bloqueei o número da minha mãe, depois do meu pai, depois do Tiago e do Bruno. Entrei nas minhas redes sociais e os bloqueei lá também. Então abri meu e-mail e digitei uma mensagem para os 4. Vocês disseram que gostariam que eu nunca tivesse nascido. Seu desejo foi concedido. Eu não existo mais para vocês. Não entrem em contato comigo. Não me procurem. Acabou. Apertei enviar e senti um peso sair dos meus ombros. Eu realmente sorri. Pela primeira vez na minha vida, me senti livre. Esse sentimento durou exatamente 4 horas. Meu telefone começou a vibrar. Não eram eles, estavam bloqueados, mas de todo o resto. Tia Sônia ligou 2 vezes. Prima Emma enviou 7 mensagens de texto. Tio Flávio deixou um correio de voz. Parentes distantes de quem eu não ouvia falar há anos de repente tinham meu número. As mensagens eram todas variações da mesma coisa. O que aconteceu? Sua mãe está tão chateada. Podemos conversar? Família não deveria brigar assim. Mas então a vovó Dalva ligou. Ela tinha 81 anos e era mais esperta do que a maioria das pessoas com metade da idade dela. Lia, querida, soube o que aconteceu. Muito bem. Eu quase deixei o telefone cair. O quê? Eu disse. Muito bem. Observei sua mãe tratar você como lixo a vida inteira. Já era hora de alguém enfrentá-la. Você está bem? Comecei a chorar então. Um choro feio, de verdade. Acho que sim, vovó. Me ligue se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa mesmo. Estou falando sério. Conversamos por 1 hora. Ela me disse que já tinha ligado para a Bárbara e dito que estava com vergonha dela. Isso me fez sentir um pouco melhor, um pouco menos sozinha. Mas então minha amiga Amanda me mandou uma mensagem. Lia, sua mãe está tentando falar com você através de mim. Ela me enviou uma mensagem para te entregar. Quer ouvir? O que ela diz? Ela diz que se você não se desculpar e voltar, haverá consequências. Encarei aquela mensagem por um longo tempo. Não um pedido de desculpas, não remorso, uma ameaça, consequências. Mandei de volta. Diga a ela que eu disse não. E Amanda, por favor, não me passe mais nenhuma mensagem dela. Não vou. Estou aqui se precisar de mim. Te amo. Desliguei meu telefone e fui para a cama. Pela primeira vez em meses, dormi a noite inteira sem pesadelos sobre decepcionar minha família. 3 dias depois, acordei com uma notificação de e-mail no meu notebook. O remetente era a doutora Patrícia Magalhães, diretora da residência no Hospital das Clínicas. O assunto dizia: urgente. Precisamos discutir sua vaga de residência. Meu estômago gelou. Minhas mãos ficaram frias. Cliquei para abrir com os dedos trêmulos. Doutora Costa, por favor, entre em contato com meu escritório imediatamente para agendar uma reunião antes da sua data de início. Um assunto chegou à nossa atenção que requer discussão. Doutora Patrícia Magalhães. Eu li 3 vezes. Cada vez, a palavra assunto parecia ficar maior, mais sinistra. Que assunto? O que poderia ter acontecido? Eu já tinha preenchido toda a minha papelada, passado em todos os requisitos, terminado tudo o que precisava fazer. Liguei para o escritório assim que abriram. A secretária, que sempre tinha sido amigável antes, parecia fria. A doutora Patrícia pode vê-la às 14 horas de hoje. Por favor, seja pontual. Cheguei ao Hospital das Clínicas 40 minutos mais cedo. Eu não conseguia evitar. Minha ansiedade estava nas alturas. Sentei no meu carro no estacionamento, tentando acalmar minha respiração, repassando todos os cenários possíveis na minha cabeça. Eu tinha cometido um erro na minha papelada? Algo deu errado com meu registro no CRM? Eles encontraram um candidato melhor e estavam rescindindo a oferta. O pensamento de que poderia estar conectado à minha família passou pela minha mente, mas eu o afastei. Isso era paranoia, certo? Eles não poderiam possivelmente alcançar minha vida profissional. Poderiam? Exatamente às 14 horas. Entrei no escritório da doutora Patrícia. Ela era uma mulher por volta dos 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos presos em um coque arrumado e olhos penetrantes que provavelmente já tinham visto de tudo em seus 30 anos de medicina. Ela gesticulou para a cadeira à frente de sua mesa. Obrigada por vir, Lia. Sua voz era profissional, mas notei algo nela. Preocupação, decepção. Eu não sabia dizer. Claro,
Seu e-mail dizia que havia um assunto a discutir. Ela abriu uma pasta em sua mesa e tirou várias folhas de papel. Recebemos algumas comunicações nos últimos dias que levantaram preocupações com nossa administração. Meu coração começou a disparar. Que tipo de comunicações? E-mails anônimos e telefonemas para a diretoria do hospital. Várias pessoas relataram preocupações sobre seu caráter, sua estabilidade e sua aptidão para as pressões de uma residência médica. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Isso não é verdade. Quem disse isso? Doutora Patrícia deslizou os papéis pela mesa. Estas são impressões dos e-mails que recebemos. Eles descrevem um incidente em um jantar público onde você supostamente teve um colapso nervoso. Segundo esses relatos, você jogou joias, gritou obscenidades violentamente para seus familiares e saiu furiosa no que as testemunhas descreveram como um ataque de raiva instável. Encarei as palavras na página. O jantar de formatura. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi nada disso. Doutora Patrícia, isso não é verdade. Nada disso é verdade. Minha voz tremia. Sim, houve um incidente no meu jantar de formatura, mas não foi assim. Minha família me disse algo incrivelmente doloroso e eu silenciosamente removi algumas joias que eles me deram e fui embora. Eu não joguei nada. Eu não gritei, eu apenas saí. Ela estudou meu rosto. Alguém pode corroborar sua versão dos eventos? Sim, minha amiga Amanda estava lá. Vários dos meus colegas da faculdade de medicina estavam lá. Pelo menos uma dúzia de testemunhas que viram exatamente o que aconteceu. Eu estava falando rápido agora, as palavras se atropelando. Doutora Patrícia, acho que minha família pode estar por trás dessas queixas. Tivemos um desentendimento naquela noite e cortei contato com eles. Acho que estão tentando me punir. Ela ficou quieta por um longo momento. Lia, eu quero acreditar em você. Seu histórico até agora tem sido exemplar. Seus professores falam muito bem de você. Seus estágios clínicos foram excelentes. Mas eu podia ouvir o que estava por vir. Mas a administração do hospital está preocupada. Eles estão preocupados com drama, com instabilidade familiar afetando seu desempenho. Vários membros da diretoria estão pressionando para rescindir sua vaga. Eu não conseguia respirar. Minha carreira inteira, tudo pelo que trabalhei, estava desmoronando bem na minha frente. Por favor, não faça isso. Posso provar o que realmente aconteceu. Posso pedir aos meus amigos que enviem declarações. Posso mostrar a vocês que essas queixas são falsas. Doutora Patrícia assentiu lentamente. Eu argumentei por você, Lia. Lutei para manter sua vaga. Aqui está o que consegui negociar. Você pode começar sua residência como planejado, mas estará em status probatório nos primeiros 6 meses. Status probatório? O que isso significa? Significa que você será observada mais de perto do que os outros residentes. Quaisquer queixas, quaisquer problemas, quaisquer incidentes, e sua vaga será imediatamente encerrada, sem segundas chances. Você precisará ser perfeita. Era humilhante, era injusto, mas era melhor do que perder tudo. Eu entendo. Obrigada por lutar por mim. Documente tudo, Lia. Se o que você está dizendo é verdade e sua família está por trás disso, você precisa se proteger. Pegue essas declarações de testemunhas. Registre queixas sobre os falsos relatos. Construa sua defesa. Saí do escritório dela sentindo náuseas. Sentei no meu carro e liguei para Amanda imediatamente. Ela atendeu no primeiro toque. Lia, o que há de errado? Sua voz está péssima. Contei tudo a ela. Ela ficou furiosa. Isso é loucura. Vou escrever uma declaração agora mesmo. Vou fazer com que todos os outros que estavam lá escrevam também. Isso não está certo. Fiel à sua palavra, em 2 dias, eu tinha declarações detalhadas por escrito da Amanda e de 3 outros colegas da faculdade de medicina que compareceram ao jantar. Todos diziam a mesma coisa. Eu estava calma. Eu estava quieta. Eu saí pacificamente. Não houve violência, nem gritos, nem instabilidade. Enviei tudo para a administração do hospital com uma queixa formal sobre os falsos relatos. Senti que estava revidando, que estava assumindo o controle. Eu deveria saber que não seria tão fácil. 2 dias antes do início da minha residência, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi, mesmo assim. Alô? É a Lia Costa? Sim. Quem está falando? Aqui é o Ricardo Salles.
Sou o proprietário do apartamento que você está alugando na Rua das Flores. Minha boca secou. Sim, estou ligando para informar que seu contrato de locação está sendo rescindido com efeito imediato. Já aluguei a unidade para outra pessoa. Você tem 72 horas para desocupar. O quê? Você não pode fazer isso. Eu tenho um contrato assinado. Paguei o primeiro e o último mês de aluguel e o depósito de segurança. Você forneceu informações falsas na sua inscrição. Recebi uma ligação do seu locador anterior dizendo que você foi despejada por danos à propriedade e aluguel não pago. Isso é fraude e anula o contrato. Isso não é verdade. Eu nunca fui despejada. Deixei meu último apartamento em bons termos. Quem ligou para você? Não tenho liberdade para dizer, mas a informação foi muito detalhada e veio do que parecia ser uma fonte confiável. Já tomei minha decisão. 72 horas, Senhora Costa. Enviarei seu depósito de volta assim que inspecionar os danos. Ele desligou antes que eu pudesse argumentar mais. Sentei no meu sofá, o único móvel que eu possuía, e tentei processar o que estava acontecendo. Alguém ligou para o meu locador com mentiras. Alguém estava sistematicamente atacando cada parte da minha vida. Eu estava prestes a começar um dos trabalhos mais exigentes da medicina, e eu ficaria sem teto. Liguei para a Amanda, que imediatamente me ofereceu seu sofá. Você pode ficar o tempo que precisar. Não vai ser por muito tempo. Só preciso encontrar outro lugar. Mas obrigada. Passei os 2 dias seguintes procurando apartamento entre empacotar minhas coisas. Todos exigiam primeiro mês, último mês e depósito. Eu tinha o dinheiro. Eu vinha economizando cuidadosamente para exatamente esses tipos de despesas durante a residência. No dia em que eu deveria me mudar, fui pagar por um quarto de hotel para passar a noite enquanto continuava procurando. Meu cartão de débito foi recusado. Tentei de novo, recusado. Peguei meu cartão de crédito. Também recusado. Sentei no lobby do hotel, minha vida inteira embalada no meu carro lá fora, e abri o aplicativo do meu banco no celular. Conta em análise. Acesso temporariamente restrito. Por favor, entre em contato com o atendimento ao cliente. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui discar o número. A música de espera do banco tocou no meu ouvido enquanto eu sentava naquele lobby de hotel, observando as pessoas fazendo check-in e check-out, seguindo suas vidas normais enquanto a minha desmoronava. Depois de 15 minutos, um representante finalmente atendeu. Como posso ajudar hoje? Minhas contas estão congeladas, tanto a corrente quanto a poupança. Preciso saber por quê. Deixe-me verificar sua conta. Pode verificar seu CPF e data de nascimento? Recitei as informações, minha voz tensa de estresse. Vejo que sua conta foi sinalizada por atividade suspeita e potencial roubo de identidade. O Departamento de Fraudes aplicou um bloqueio temporário enquanto se aguarda a investigação. Roubo de identidade? Eu não relatei nenhum roubo de identidade. Quem relatou? Não consigo ver esses detalhes, mas de acordo com as notas, várias transações suspeitas foram sinalizadas e alguém nos contatou com preocupações. A investigação levará de 7 a 10 dias úteis. 7 a 10 dias? Eu preciso de acesso ao meu dinheiro agora. Estou prestes a ficar sem teto. Estou começando um novo emprego. Tenho contas a pagar. Entendo sua frustração, mas para sua proteção, precisamos concluir a investigação. Há mais alguma coisa em que posso ajudar hoje? Eu queria gritar. Em vez disso, disse: Não, obrigada. E desliguei. Verifiquei minha carteira. 63 reais em dinheiro. Era isso. Era tudo o que eu tinha acesso no mundo. Eu tinha 12 mil dólares na minha conta poupança, que juntei ao longo de anos, trabalhando em vários empregos. Dinheiro que eu precisava para aluguel, comida, gasolina, para tudo o que precisaria durante a residência, quando estaria trabalhando 80 horas por semana e mal sobrevivendo. E eu não podia tocar nele. Minha residência começava em 2 dias. 2 dias. Eu precisava de roupas profissionais, um estetoscópio, sapatos confortáveis. Eu precisava de um lugar para morar. Eu precisava comer. E eu tinha 63 reais. Liguei para Amanda de novo. Ela atendeu imediatamente. O que há de errado agora? Minhas contas bancárias estão congeladas. Alguém relatou atividade suspeita e roubo de identidade. Não consigo acessar meu dinheiro. Meu Deus, Lia. Ok. Meu sofá é seu. Sério, pelo tempo que precisar. Vamos resolver isso.
Dirigi até o apartamento da Amanda atordoada. Ela morava em um pequeno apartamento de 2 quartos com a namorada, Sarah. Elas me receberam, me ajudaram a trazer minhas caixas, e a Amanda me fez sentar e comer algo enquanto a Sarah arrumava o sofá com cobertores e travesseiros. Sinto que sou um fardo, eu disse. Você não é. Você é minha amiga e está passando por algo horrível. Deixe-nos ajudar. Naquela noite, registrei denúncias de fraude no banco. Fiz um boletim de ocorrência sobre o assédio. Tentei rastrear quem havia feito os falsos relatos sobre minhas contas, mas tudo era anônimo, irrastreável, profissional. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Não reconheci o número, mas algo me fez atender. Lia, é o Tiago. Meu sangue gelou. Como você conseguiu esse número? Isso não importa. Estou ligando porque isso já foi longe demais. Não tenho nada a dizer para você. Apenas escute por 1 minuto. Tudo isso pode desaparecer. Os problemas com sua residência, os problemas com seu apartamento, suas contas bancárias, tudo isso. Mamãe e papai só querem um pedido de desculpas. E aí estava, a confirmação. Eles estavam por trás de tudo. Um pedido de desculpas? Eu ri. E soou amargo até para os meus próprios ouvidos. Pelo quê? Por me defender? Por ter limites? Por envergonhá-los em público? Por fazer uma cena? Eles querem que você poste nas redes sociais admitindo que estava errada e foi desrespeitosa. Eles querem você no jantar de domingo para se desculpar na frente da família toda. É isso. É tudo o que precisa para isso parar. Você é advogado, Tiago. Você sabe que o que está descrevendo é assédio, extorsão. É ilegal. A voz dele ficou fria. Prove. Todas essas queixas? Anônimas. O congelamento do banco? Protocolo padrão de fraude. O locador? Ele tomou a própria decisão com base nas informações que recebeu. Não há nada conectando nada disso a nós. Eu conheço pessoas no seu hospital, Lia. Conheço pessoas no seu banco. Conheço pessoas em todos os lugares. Nossa família tem conexões que você nem imagina. Você está tornando isso muito mais difícil do que precisa ser. Somos família. Você vai voltar rastejando eventualmente. Por que não facilitar para você mesma? Algo estalou dentro de mim. Prefiro perder tudo a lhe dar essa satisfação. Nunca mais entre em contato comigo. Desliguei e imediatamente bloqueei o número. Então fiquei lá, tremendo, adrenalina correndo pelo meu corpo. Amanda saiu do quarto. Quem era? Meu irmão, confirmando o que já sabíamos. Eles estão por trás de tudo. Deveríamos ir à polícia. Ele está certo, no entanto, não há provas. É tudo anônimo, tudo circunstancial, e ele é um advogado com conexões. Eu não sou ninguém. Você não é ninguém. Você está prestes a ser a doutora Lia Costa, e você vai ser incrível. Eu queria acreditar nela. Eu realmente queria. No dia seguinte, comecei minha residência. Vesti a única roupa profissional que eu tinha que ainda parecia decente. Usei meus tênis velhos porque não podia comprar sapatos novos. Dirigi até o Hospital das Clínicas com 1/4 de tanque de gasolina porque não podia pagar para encher. E apesar de tudo, apesar de estar exausta, estressada e apavorada, eu apareci. Fiz minha orientação. Conheci meus colegas residentes, trabalhei no meu primeiro turno no pronto-socorro. E eu fui bem, eu fui muito bem. O médico preceptor, Dr. Marcos Rezende, até me chamou de lado para dizer que eu tinha feito um excelente trabalho com um paciente difícil. Por um momento senti esperança. Talvez eu pudesse sobreviver a isso, talvez eu pudesse perseverar e sair do outro lado. Durante meu intervalo de almoço, chequei meu telefone. Havia uma mensagem da secretária da Dra. Patrícia. A Dra. Patrícia precisa vê-la em seu escritório imediatamente. Meu estômago despencou. Caminhei até o escritório dela com as pernas parecendo gelatina. Doutora Patrícia parecia exausta. Lia, sinto muito. Eu lutei por você. Eu realmente lutei. O que aconteceu? O hospital recebeu uma carta anônima esta manhã. Ela alega que você falsificou partes da sua inscrição para a Faculdade de Medicina. Especificamente, alega que você plagiou dados de um projeto de pesquisa no seu 3º ano. Senti-me tonta. Isso não é verdade. Nada disso é verdade. Eu sei, ou pelo menos acredito em você, mas a administração do hospital não tem escolha. Temos que investigar. E até que essa investigação seja concluída, você está suspensa do programa de residência, com efeito imediato. Suspensa? Por quanto tempo?
Eu não sei. Pode levar semanas. Pode levar mais tempo. Sinto muito, Lia. Saí daquele hospital de pijama cirúrgico, carregando a bolsa com minhas roupas normais. Entrei no meu carro e apenas fiquei lá. Eu não conseguia chorar. Estava chocada demais para chorar. Meu telefone tocou. Era da reitoria da Faculdade de Medicina. Eles precisavam falar comigo imediatamente sobre alegações sérias. E foi aí que percebi o escopo do que minha família me estava fazendo. Eles não estavam apenas me punindo. Eles estavam me apagando. Eles estavam destruindo toda a minha vida profissional, pedaço por pedaço, até que não sobrasse nada. A viagem de volta para minha faculdade de medicina em Campinas levou 3 horas. 3 horas de estrada se estendendo à minha frente enquanto minha mente corria por todos os piores cenários. Eu construí minha vida inteira em torno de me tornar médica. 8 anos de faculdade e faculdade de medicina, milhares de horas de estudo, estágios clínicos, noites sem dormir, de 230 mil em financiamento estudantil. E agora alguém estava tentando tirar tudo de mim com mentiras. Entrei no estacionamento familiar da faculdade de medicina. Eu tinha me formado aqui há apenas 3 semanas. Eu tinha atravessado aquele palco com honras. E agora estava voltando como alguém sob investigação por fraude acadêmica. O escritório da reitora Margarida Silveira ficava no 3º andar. Sua secretária, geralmente calorosa e falante, mal fez contato visual comigo. Ela está esperando por você. Pode entrar. A reitora Silveira era uma mulher alta, nos seus 60 anos, com cabelos prateados e uma reputação de ser dura, mas justa. Ela sempre gostou de mim, tinha até escrito uma das minhas cartas de recomendação para a residência. Mas hoje seu rosto estava sério enquanto gesticulava para eu me sentar. Lia, obrigada por vir com tão pouco tempo. Tenho certeza que você pode imaginar por que precisei vê-la. As alegações de plágio. Reitora Silveira, eu juro a você que não há verdade nelas. Eu nunca falsificaria dados ou plagiaria o trabalho de ninguém. Nunca. Ela abriu um arquivo em sua mesa. Alguém nos enviou alegações muito detalhadas. Eles forneceram o que parecem ser trocas de e-mail entre você e uma colega de classe discutindo o compartilhamento de dados de pesquisa de forma inadequada. Os e-mails são datados do seu 3º ano, referentes ao projeto de pesquisa em cardiologia em que você trabalhou com o Dr. Torres. Posso vê-los? Ela virou os papéis, examinei os e-mails impressos. Pareciam reais. Tinham meu endereço de e-mail, o endereço de e-mail da minha colega, Juliana, carimbos de data, hora, tudo. Mas eu nunca enviei esses e-mails. Eu nunca tive conversas assim com a Juliana. São falsificações. Alguém criou e-mails falsos. Reitora Silveira, meu irmão Bruno, dirige uma empresa de tecnologia. Ele tem as habilidades para criar algo assim. Por favor, você tem que acreditar em mim. Eu acredito em você, Lia. Ou melhor, quero acreditar em você. Mas você entende que tenho que seguir o protocolo. A universidade deve investigar quaisquer alegações de desonestidade acadêmica. Não importa a fonte. Minhas mãos tremiam. O que isso significa para mim? Significa que seu status como ex-aluna está sob revisão. Se essas alegações forem comprovadas, seu diploma pode ser revogado. Até que a investigação seja concluída, você está em um estado de limbo. O hospital já foi notificado, o que presumo que você saiba. Fui suspensa esta manhã. Sinto muito, eu realmente sinto. Mas, Lia, você precisa entender a seriedade disso. Mesmo que provemos que essas alegações são falsas, o dano à sua reputação já foi feito. Suas referências profissionais estão sendo contatadas, seus colegas estão sendo entrevistados, as pessoas estão falando. Senti-me enjoada. Quanto tempo vai levar a investigação? Pelo menos 3 semanas, possivelmente mais. Precisamos revisar todos os seus materiais de pesquisa originais. Entrevistar seus parceiros de pesquisa e supervisores. Examinar a autenticidade desses e-mails. É um processo completo. 3 semanas. Eu deveria estar na residência agora. Cada dia que não estou lá, estou ficando para trás. E mesmo que eu seja inocentada, quem vai querer contratar uma residente que esteve sob investigação por plágio? A expressão da reitora Silveira suavizou. Eu sei que isso é devastador. Para o que vale, o Dr. Torres já se voluntariou para ajudar na investigação. Ele supervisionou sua pesquisa e está confiante de que pode provar que seu trabalho era original. Isso era alguma coisa, pelo menos. O Dr. Ricardo Torres tinha sido meu mentor de pesquisa por 2 anos.
Ele conhecia meu trabalho melhor do que ninguém. Obrigada. Agradeço por me dizer isso. Saí da faculdade de medicina sentindo-me vazia. Meu telefone vibrava constantemente. Olhei para as notificações, mensagens de ex-colegas de classe perguntando se os rumores eram verdadeiros, e-mails de colegas médicos com quem trabalhei expressando preocupação. Até mesmo um correio de voz de um hospital, onde eu tinha me entrevistado para residência no ano passado, rescindindo sua oferta permanente. A rede de fofocas estava funcionando rápido. Na comunidade médica, a reputação era tudo, e a minha estava sendo retalhada em tempo real. Dirigi de volta para o apartamento da Amanda. Era início da tarde e ela estava em sua própria residência. A Sara estava no trabalho. Eu tinha um lugar só para mim. Sentei no sofá delas com meu notebook e fiz algo que provavelmente não deveria ter feito. Dei um Google no meu nome. O primeiro resultado foi meu perfil profissional no LinkedIn. O segundo foi o anúncio da minha formatura na faculdade de medicina. O terceiro foi um post em um fórum de estudantes de medicina. O tópico era intitulado "Alguém sabe o que aconteceu com Lia Costa?" Cliquei contra meu bom senso. Os comentários fizeram meu estômago revirar. Ouvi dizer que ela plagiou sua tese de pesquisa. Meus amigos no UHC disseram que ela foi suspensa da residência no primeiro dia. Ela não teve algum tipo de colapso no jantar de formatura? Eu sempre achei ela meio instável, muito intensa. Pessoas que nem me conheciam estavam discutindo minha vida, meu caráter, minha carreira, e cada comentário me fazia parecer pior. Fechei o notebook e coloquei minha cabeça entre as mãos. Pela primeira vez, desde aquele jantar, eu me permiti chorar de verdade. Não lágrimas silenciosas, mas o tipo de soluço que sacode seu corpo inteiro. Chorei pela carreira que estava perdendo, pela reputação sendo destruída, pelos 8 anos de trabalho sendo apagados, pelo futuro que eu tinha planejado que estava se desfazendo em pó. Quando a Amanda chegou em casa naquela noite, ela me encontrou ainda no sofá, exausta de chorar. "Ah, Lia!" Ela se sentou e me puxou para um abraço. "O que aconteceu hoje?" Contei tudo a ela. A reunião com a reitora Silveira, os e-mails falsos, a investigação, os rumores online. Quando terminei, ela estava furiosa. "Isso é loucura! Precisamos revidar. Precisamos expor o que eles estão fazendo." "Como? Não há provas de que estão por trás disso. E mesmo que houvesse, quem acreditaria em mim? Sou apenas uma residente suspensa com uma família que diz que sou instável. Eles têm dinheiro, conexões, advogados. Eu não tenho nada. Você tem a verdade e você tem pessoas que te amam." Meu telefone tocou. Era a vovó Dalva. Atendi e sua voz era calorosa e preocupada. "Lia, querida, soube o que está acontecendo. O Flávio me ligou. Ele tem estado de olho na sua mãe. Quero que saiba que estou do seu lado." "Obrigada, vovó. Eu também vou contratar um advogado para você. Um bom. Alguém que possa lutar contra esse assédio. Não posso pedir que faça isso. É muito dinheiro. Você não está pedindo, estou oferecendo. E não quero ouvir nenhum argumento. A Bárbara é minha filha, mas o que ela está fazendo é errado. Alguém precisa pará-la." Pela primeira vez em todo o dia, senti uma pequena centelha de esperança. Em 2 dias, eu estava sentada no escritório da doutora Carla Mendes, uma advogada de olhos atentos nos seus 50 anos, especializada em casos de assédio e difamação. Dalva a contratara e estava pagando seus honorários. Carla ouviu minha historiada inteira, tomando notas. Quando terminei, ela recostou-se na cadeira. "Este é um padrão claro de assédio. O problema é provar quem está por trás disso. Tudo foi feito anonimamente ou através de terceiros, mas podemos começar a construir um caso. Vamos pedir uma medida protetiva com base no padrão de comportamento. Vamos documentar cada incidente e estaremos prontos se eles escorregarem e deixarem evidências. E a investigação de plágio? Isso é mais complicado. Sua faculdade de medicina tem que seguir o próprio processo, mas posso ajudá-la a preparar sua defesa. Você tem algum dos seus materiais de pesquisa originais?" "Todos eles. Mantenho backups de tudo." "Ótimo. Precisaremos provar que esses e-mails são falsificações. Isso significa conseguir um perito em tecnologia para examiná-los. Conheço alguém que pode ajudar." Pela primeira vez em semanas, senti que tinha alguém do meu lado que sabia como lutar. Mas então, como tudo na minha vida ultimamente, as coisas pioraram. A investigadora da Carla descobriu que minhas contas bancárias não tinham sido apenas congeladas.
Antes do congelamento acontecer, alguém havia iniciado transferências eletrônicas para fora das minhas contas. Mais de 9.000 meses estavam faltando. Como isso é possível? Eu não autorizei nenhuma transferência. Alguém tinha as informações da sua conta e detalhes de segurança. Eles transferiram o dinheiro em pequenas quantias ao longo de vários dias para evitar disparar alertas de fraude. Então, eles mesmos relataram a atividade suspeita para cobrir seus rastros. Posso reaver? Eventualmente. Mas você precisará registrar contestações de fraude com o banco, e elas levam de 30 a 60 dias para serem processadas. 30 a 60 dias. Eu teria sorte se ainda tivesse uma carreira até lá. Apesar de tudo, houve uma boa notícia. O Dr. Torres trabalhou rápido. Em uma semana, ele compilou todos os meus materiais de pesquisa originais, completos com carimbos de data-hora, rascunhos e suas próprias notas das nossas reuniões de supervisão. Ele apresentou tudo à reitora Silveira com um relatório detalhado. As alegações de plágio foram oficialmente descartadas. Os e-mails falsos foram identificados como falsificações. Meu histórico na Faculdade de Medicina estava limpo. A reitora Silveira me ligou pessoalmente. Lia, estou tão aliviada em lhe dizer isso. Você foi completamente inocentada. Estou escrevendo uma carta formal ao Hospital das Clínicas defendendo você e explicando a situação. Eu deveria estar em êxtase. Em vez disso, apenas me senti exausta. Obrigada, reitora Silveira. Eu realmente aprecio tudo o que fez, mas quando liguei para a doutora Patrícia no Hospital das Clínicas, sua voz estava triste. Lia, estou tão feliz que as alegações foram refutadas. E quero que saiba que lutei por você, mas a administração do hospital decidiu encerrar sua vaga de residência. O quê? Por quê? Fui inocentada, não fiz nada de errado. Eu sei, eles sabem disso também. Mas eles sentem que a situação criou muita perturbação, muito drama. Estão preocupados com a reputação do hospital e o potencial de problemas contínuos. Sinto muito, eles sugeriram que você se candidate novamente no próximo ano. No próximo ano? Um ano inteiro da minha vida perdido. Um ano em que eu teria que explicar a cada programa por que minha residência foi encerrada. Uma marca negativa que me seguiria para sempre. Eu entendo. Obrigada por tentar. Desliguei e sentei na sala de estar da Amanda, encarando a parede. Eu tinha sido inocentada, mas ainda assim tinha perdido tudo. Minha família tinha vencido. Eles destruíram minha carreira sem nunca deixar uma impressão digital. Naquela noite, passei de carro em frente ao prédio da Amanda apenas para tomar um ar. Notei um carro estacionado na mesma rua, o carro dos meus pais. Eles estavam me observando, me seguindo. Mesmo depois de tudo o que fizeram, não iam parar. Tirei uma foto do carro deles e enviei para a Carla Mendes. Eles estão me perseguindo agora. A resposta dela foi imediata. Documente tudo. Vamos entrar com essa medida protetiva amanhã. Mas a manhã seguinte trouxe outra crise. Acordei com uma ligação da Carla. Lia, preciso te dizer algo. Seus pais estão te processando por difamação e danos morais. Sentei-me tão rápido que fiquei tonta. Eles estão me processando. Pelo quê? A voz da Carla era calma, mas eu podia ouvir a raiva por baixo. Eles alegam que seu e-mail cortando relações e as coisas que você disse aparentes sobre eles constituem difamação. Estão dizendo que você prejudicou a reputação deles na comunidade e causou-lhes danos morais. Estão pedindo $50.000. Isso é loucura. Eu disse a verdade. Não menti sobre nada. Eu sei. E a verdade é uma defesa absoluta contra a difamação. Mas se defender contra este processo vai custar dinheiro. Taxas legais, custos judiciais, depoimentos. Estamos falando de 15 mil a 20 mil, mesmo que a gente vá ganhar. Eu não tenho esse tipo de dinheiro, eu não tenho dinheiro nenhum. Sua avó está disposta a cobrir. Já falei com ela esta manhã. Senti como se estivesse me afogando em um oceano de dívidas e obrigações. Dalva já estava pagando minha advogada. Agora ela teria que pagar para me defender contra meus próprios pais. Era humilhante. O processo está marcado para uma audiência em 6 semanas. Carla continuou. Seu irmão Tiago está representando eles. Claro que estava. Tiago tinha conexões em todo o sistema legal. Isso ia ser feio. Desliguei o telefone com a Carla e olhei para o relógio. 7h30 da manhã. Amanda já tinha saído para o hospital.
Sara estava no trabalho. Eu estava sozinha no apartamento delas, desempregada, sob investigação, sendo processada e falida. Vesti-me e saí para o meu carro. Precisava dirigir para algum lugar, qualquer lugar, apenas para clarear a cabeça. Mas quando cheguei à entrada da garagem, meu carro não estava lá. Andei pela rua, pensando que talvez tivesse estacionado em outro lugar e esquecido. Mas não, meu carro tinha definitivamente sumido. Liguei para o número de não emergência da polícia. Preciso relatar um veículo roubado. O operador pegou minhas informações. Na verdade, senhora, seu veículo foi rebocado esta manhã desse endereço. Foi relatado como abandonado. Abandonado? Eu dirigi ontem. Está com documento em dia, seguro tudo. Você precisará entrar em contato com a empresa de reboque. Foram eles que fizeram a denúncia. Peguei o número e liguei. A empresa de reboque queria €375 para liberar meu carro. Eu tinha $11 na carteira. Voltei para o apartamento da Amanda e fiquei parada na sala. Eu não tinha carro, nem dinheiro, nem emprego, nem carreira, um processo pendendo sobre minha cabeça. E minha família ainda estava lá fora, ainda atacando, ainda encontrando novas maneiras de me destruir. Meu telefone tocou. Era a Dalva. Vovó, não posso continuar aceitando seu dinheiro. Isso é demais. Bobagem. Você é minha neta e o que a Bárbara está fazendo é inconcebível. Vou pagar por isso também. Me dê o número. Vovó, Lia, me deixe te ajudar, por favor. Eu tenho mais dinheiro do que poderia gastar e quero usá-lo para protegê-la. Isso é importante para mim. Sua voz falhou um pouco na última frase. Percebi que não era só sobre mim. Era sobre ela ver a própria filha se tornar um monstro e tentar consertar as coisas. Ok, obrigada. Ela pagou o reboque e a Amanda me levou para buscar meu carro. Quando saímos do pátio do reboque, vi o carro do meu pai estacionado na mesma rua. Eles estavam observando. Queriam que eu soubesse que estavam observando. Nos dias seguintes, Carla trabalhou para conseguir a medida protetiva. Documentamos cada incidente de assédio, cada falso relato, cada ataque à minha vida. Ela preparou um caso abrangente. A audiência da medida protetiva foi marcada para a semana seguinte. Mas 3 dias antes, recebi uma ligação do tio Flávio. Lia, você precisa vir ao hospital. Sua avó teve um derrame. Tudo parou. Ela está bem? Está estável. Ela vai se recuperar, mas foi sério. Ela está no Hospital Santa Maria. Dirigi para lá imediatamente. Dalva estava na UTI, ligada a monitores, mas acordada. Quando me viu, tentou sorrir. Não se atreva a se sentir culpada por isso, disse ela, suas palavras ligeiramente arrastadas, mas compreensíveis. Estou velha. Essas coisas acontecem, mas eu me senti culpada. O estresse de tudo, a briga com a Bárbara, as batalhas legais, tudo isso tinha cobrado seu preço. Fiquei com ela por horas. Tio Flávio chegou na hora do jantar. Ele me chamou de lado no corredor. A Bárbara já está se mexendo, ele disse baixinho. Ela entrou com um pedido de interdição de emergência da Dalva esta manhã. Está alegando que mamãe está incapacitada e não pode tomar as próprias decisões. Ela teve um derrame, mas está lúcida. Está falando, está ciente. Eu sei, mas a Bárbara está tentando obter o controle das finanças da mamãe. Se ela conseguir, isso significa que não haverá mais dinheiro para sua defesa legal. Senti que ia passar mal. Ela pode fazer isso? Ela está tentando, mas estou contestando. Assim como vários outros membros da família. Não vamos deixar ela fazer isso. Na semana seguinte, minha vida se tornou um borrão de visitas ao hospital, reuniões legais e pura sobrevivência. Encontrei um emprego de meio período como consultora médica para uma empresa de saúde. Não era a residência, mas pagava as contas e usava meu conhecimento médico. Comecei a trabalhar 40 horas por semana enquanto lidava com advogados e datas de tribunal. A audiência da medida protetiva finalmente aconteceu. Carla apresentou todas as nossas evidências. O padrão de assédio, os falsos relatos, a vigilância, os ataques financeiros. O juiz ouviu atentamente. Bárbara bancou a vítima. Ela chorou no depoimento, falando sobre o quanto sentia falta da filha, o quão preocupada estava comigo, como só queria sua família unida novamente. Foi uma atuação digna de um prêmio. Mas a Carla foi melhor. Ela apresentou registros telefônicos mostrando o número de vezes que tentaram me contatar depois que pedi para pararem.
Ela mostrou fotos do carro deles do lado de fora do prédio da Amanda. Ela fez a Amanda e outras testemunhas deporem sobre o assédio. O juiz concedeu uma medida protetiva temporária. Bárbara e Geraldo tinham que ficar a 100 metros de distância de mim. Eles não podiam me contatar diretamente ou através de terceiros. A violação resultaria em prisão. Bárbara perdeu a compostura no tribunal. Ela se levantou e começou a gritar sobre como eu era ingrata, como eu tinha destruído a família deles, como eu tinha envenenado todos contra eles. O juiz a ameaçou por desacato. Foi a primeira vez que vi minha mãe parecer genuinamente descontrolada. E percebi algo. Ela não estava mais no controle. Ela havia perdido o controle, e isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa. O pedido de interdição da Dalva falhou. Os médicos confirmaram que ela era competente para tomar suas próprias decisões. Dalva se recuperou bem do derrame e recebeu alta para uma clínica de reabilitação. E então, algo surpreendente aconteceu. Carla entrou com uma contração contra meus pais por assédio, perseguição e interferência maliciosa na minha carreira e finanças. Com todas as evidências documentadas, ela tinha um caso forte. Tiago silenciosamente se retirou como advogado deles. Algo sobre potenciais violações éticas. Bárbara e Geraldo tiveram que contratar um novo advogado, e este os aconselhou a retirar o processo de difamação contra mim. O processo foi arquivado. Pela primeira vez em meses, eu podia respirar. Eu ainda não tinha uma residência. Eu ainda tinha uma dívida enorme e uma reputação manchada. Mas os ataques ativos haviam parado. A medida protetiva estava em vigor. O processo tinha sumido. Meu banco finalmente concluiu a investigação de fraude e restaurou a maior parte do meu dinheiro roubado. Nem tudo, mas o suficiente para que eu tivesse uma reserva novamente. Continuei trabalhando no emprego de consultoria de saúde. Comecei a fazer terapia para processar tudo o que havia acontecido. Comecei o longo e lento trabalho de reconstruir minha vida. E então, 2 meses depois que tudo desmoronou, recebi um e-mail que mudou tudo. Prezada doutora Costa, espero que esta mensagem a encontre bem. Meu nome é doutora Sara Monteiro e sou a diretora de residência do Centro Médico de Manaus, CCMM. Recentemente, soube da sua situação pela doutora Patrícia Magalhães, que se sentiu péssima sobre como as coisas terminaram no Hospital das Clínicas. Ela contatou vários de seus colegas, advogando em seu nome. Após revisar seu histórico, falar com suas referências na Faculdade de Medicina e saber pelo que você passou, gostaria de lhe oferecer uma vaga em nosso programa de residência, começando em 3 meses. Por favor, me avise se estiver interessada em discutir esta oportunidade. Li o e-mail 3 vezes. Manaus. Do outro lado do país. Longe da minha família, longe de tudo que eu conhecia. Uma chance de começar completamente de novo. Um programa de prestígio, talvez até melhor do que o HC tinha sido. Mas havia um porém. Vagas de residência eram registro público. Minha família seria capaz de descobrir para onde eu estava indo. E a medida protetiva só era válida no meu estado atual. Liguei para a Amanda imediatamente. Estão me oferecendo uma residência em Manaus. Isso é incrível. Você vai aceitar? Eu não sei. E se eles me seguirem? E se tudo isso começar de novo? Então você luta de novo. Mas, Lia, você não pode deixá-los tirar seus sonhos de você. Você trabalhou duro demais. Você merece isso. Liguei para a Dalva em seguida. Ela estava de volta em casa, se recuperando bem, e sua voz era forte. Aceite, ela disse firmemente. Aceite e não olhe para trás. A Bárbara não pode mais te machucar. A medida protetiva, o processo fracassado, o Flávio e eu observando cada movimento dela. Ela sabe que perdeu. Vá ser médica, querida. É o que você nasceu para fazer. Pensei sobre isso por 2 dias. E então eu aceitei. 2 semanas antes de eu me mudar para Manaus, um pacote chegou ao apartamento da Amanda. Estava endereçado a mim, sem remetente. Dentro estava o colar de herança de família que deixei na mesa no jantar de formatura. E um bilhete com a caligrafia da minha mãe. Você sempre pegou o que não era seu. Você não merece isso. Você vai falhar. Encarei aquele bilhete por um longo tempo. A antiga Lia teria ficado apavorada. Teria se questionado. Teria se perguntado se talvez ela estivesse certa. Mas eu não era mais aquela pessoa. Eu tinha passado por muita coisa. Eu tinha sobrevivido a muita coisa.
Coloquei o colar de volta na caixa e o guardei no meu depósito. Eu não precisava dele. Eu não precisava de nada deles. E então comecei a fazer as malas para Manaus. A ligação veio quando eu estava no meio de encaixotar minha vida para a mudança para Manaus. Número desconhecido novamente, mas algo me disse para atender. Lia, aqui é seu tio Flávio. Precisamos conversar sobre o que realmente está acontecendo com sua mãe. Sentei no sofá da Amanda, cercada por caixas. O que você quer dizer? Estou no aeroporto. Vim de Porto Alegre porque passei um tempo com sua avó depois do derrame dela, e ela me contou tudo o que está acontecendo com você. Então, eu investiguei um pouco. Podemos nos encontrar? Não é algo que eu queira discutir pelo telefone. Nos encontramos em uma cafeteria 1 hora depois. Flávio parecia mais velho do que eu me lembrava, mas seus olhos estavam penetrantes e zangados. Ele pediu café para nós dois e sentou-se à minha frente. Preciso te dizer algo, e você não vai gostar, mas merece saber a verdade sobre por que sua mãe tem sido tão cruel com você. Ok. Ele tirou uma pasta de sua maleta. Passei as últimas semanas investigando as finanças da Bárbara e do Geraldo. Cobrei alguns favores, fiz algumas perguntas, olhei alguns registros públicos. O que encontrei foi pior do que eu esperava. Ele abriu a pasta e me mostrou documentos, extratos bancários, relatórios de crédito, processos judiciais. Seus pais estão falidos, Lia. Não apenas com dificuldades, completamente falidos. O negócio do Geraldo faliu há 2 anos, mas eles têm escondido isso. Eles têm centenas de milhares de reais em dívidas. Estão prestes a perder a casa, têm vivido de cartões de crédito e empréstimos do Tiago e do Bruno, tentando manter as aparências. Encarei os números na página. Não fazia sentido. Eles sempre pareceram tão bem-sucedidos, tão corretos. Eu não entendo. O que isso tem a ver comigo? Flávio tirou outro documento. Esta é uma cópia do testamento da Dalva de 5 anos atrás. Ela mudou depois que a Bárbara tentou manipulá-la para lhe dar dinheiro para um dos investimentos fracassados do Geraldo. No testamento atual, Bárbara fica com apenas 20% do patrimônio. Você fica com 50%. O resto vai para outros netos e instituições de caridade. Minhas mãos ficaram frias. Eu não sabia disso. A Bárbara sabe, ela sabe há anos. E ela tem tentado de tudo para fazer a Dalva mudar de volta, ou conseguir a interdição para poder controlar o dinheiro da Dalva. Sua avó vale cerca de 4 milhões da Lia. A Bárbara está desesperada. De repente, tudo fez sentido. A crueldade no jantar de formatura. Não era só sobre controle ou decepção. Era sobre dinheiro. Ela me queria quebrada, eu disse lentamente. Ela me queria dependente deles para que pudessem me manipular. Exatamente. E quando você os cortou, eles entraram em pânico. Cada ataque desde então foi calculado para destruir sua independência. Se você não tem carreira, nem dinheiro, nem sistema de apoio, você teria que voltar para eles, então eles poderiam te controlar. Talvez até te convencer a ficar do lado deles sobre o testamento da Dalva, ou convencer a Dalva de que sou instável e não deveria herdar. Isso também. As alegações de plágio, o assédio, tudo isso foi projetado para fazer você parecer inapta. Se a Dalva acreditasse que você estava tendo um colapso, ela poderia mudar o testamento. Senti-me enjoada. Eles têm tentado sistematicamente me destruir por dinheiro. Sinto muito, Lia. Sinto muito não ter visto isso antes. Eu estava do outro lado do país, e a Bárbara e eu não somos próximos há anos. Mas quando a Dalva teve o derrame e me contou o que estava acontecendo, eu tive que ir investigar. A vovó sabe sobre a situação financeira deles? Sabe agora. Mostrei tudo a ela. Ela está furiosa. Está falando em cortar a Bárbara completamente. Nos dias seguintes, Flávio testemunhou no caso da interdição, apresentando toda a sua pesquisa financeira. O juiz não ficou impressionado com o desespero de Bárbara para ganhar o controle dos bens de sua mãe enquanto escondia sua própria ruína financeira. A audiência da medida protetiva já havia acontecido, mas as informações de Flávio fortaleceram o caso. Bárbara e Geraldo tinham que ficar longe de mim. Sem contato, sem mensagens de terceiros, 100 metros de distância mínima o tempo todo. Observei Bárbara naquele tribunal e pela primeira vez a vi claramente. Não como minha mãe, mas como uma mulher desesperada que apostou tudo em manter as aparências e perdeu. Ela sacrificou seu relacionamento com a filha, sua integridade, sua reputação,
tudo por um dinheiro que nunca conseguiria, e eu não senti nada, nem raiva, nem tristeza, apenas alívio por ter acabado. O processo de difamação que eles abriram contra mim desmoronou sob o peso de todas as evidências. A contração de Carla por assédio e interferência maliciosa era tão forte que o novo advogado deles os aconselhou a fazer um acordo imediatamente. Eles retiraram o caso, concordaram em pagar meus honorários legais e assinaram documentos concordando em nunca mais me contatar, sob pena de ação legal adicional. Tiago já havia se retirado como advogado deles, provavelmente percebendo que havia cruzado linhas éticas ao usar suas conexões legais para ajudá-los a me assediar. A notícia se espalhou na comunidade jurídica. A reputação dele foi atingida. Meu banco finalmente restaurou todo o dinheiro que havia sido roubado de minhas contas. A investigação de fraude confirmou que alguém com informações privilegiadas havia acessado minhas contas e transferido dinheiro antes de congelá-las. O banco não pôde provar quem, mas restaurou cada real e pediu desculpas pela demora. Dalva se recuperou totalmente do derrame. Ela se mudou para uma instituição de moradia assistida que era mais como um complexo de apartamentos de luxo, um lugar onde ela teria ajuda se precisasse, mas poderia manter sua independência. Ela permaneceu lúcida e em pleno controle de seus assuntos. E estava mais determinada do que nunca a me ajudar. Estou lhe dando um cheque de nem 50 mil reais, ela disse quando a visitei. Não discuta, é um presente, não um empréstimo. Use-o para começar sua nova vida em Manaus. Compre um bom apartamento, compre o que precisar. Tenha uma reserva enquanto se estabelece. Comecei a protestar, mas ela levantou a mão. Lia, tenho 81 anos. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 3 vidas. E sabe de uma coisa? Ver você enfrentar a Bárbara, ver você se recusar a quebrar, não importa o que ela jogasse em você. Isso me deixou mais orgulhosa do que qualquer outra coisa na minha vida. Você é a neta que sempre esperei que fosse. Forte, com princípios, corajosa, deixe-me ajudar. Isso me faria muito feliz. Então eu aceitei. E parecia liberdade. Encontrei um lindo apartamento de um quarto em Manaus, perto do hospital. Comprei móveis novos, comprei roupas profissionais para a residência. Me presenteei com coisas que sempre considerei luxos, como tênis de corrida de qualidade e uma cafeteira de verdade. Amanda deu uma festa de despedida para mim. Dalva veio, apoiada por um andador, mas sorrindo. Flávio veio de Porto Alegre. Sara, a namorada da Amanda, fez um jantar incrível. Vários amigos da faculdade de medicina apareceram. Foi pequeno, mas estava cheio de pessoas que genuinamente se importavam comigo. A Lia, disse Amanda, erguendo a taça, que nos mostrou a todos como é a verdadeira força. Todos aplaudiram e senti lágrimas nos olhos. Lágrimas boas, desta vez. Mudei-me para Manaus 2 semanas depois. A viagem pelo país levou 4 dias, e cada quilômetro parecia deixar o passado para trás. Ouvi podcasts e música, parei em lanchonetes de beira de estrada, dormi em hotéis econômicos. Quando cheguei a Manaus, me senti mais leve do que em anos. O Centro Médico de Manaus me acolheu de braços abertos. Minha nova diretora de residência, doutora Sara Monteiro, era calorosa e solidária. Meus colegas residentes eram amigáveis e talentosos. Ninguém sabia do meu drama passado. Eu era apenas a doutora Lia Costa, a nova residente transferida do Sudeste. Eu trabalhei duro, mais duro do que nunca. Semanas de 80 horas no pronto-socorro, aprendendo com preceptores incríveis, tratando pacientes, salvando vidas, e eu amei cada minuto exaustivo. Pela primeira vez na minha vida, me senti feliz. Genuinamente, completamente feliz. Fiz amizade com meu grupo de residência. Comecei a namorar alguém, um enfermeiro chamado Chris, que era gentil e engraçado e não tinha ideia da minha complicada história familiar. Adotei um cachorro de um abrigo local, um vira-lata doce chamado Max, que me cumprimentava todos os dias como se eu fosse a melhor coisa do mundo. Eu fazia videochamadas para a Dalva todo domingo. Falava com o Flávio regularmente. Amanda me visitou 2 vezes naquele primeiro ano e exploramos Manaus juntas como turistas. Eu fazia terapia toda semana para processar o trauma do que minha família havia feito. Meu terapeuta me ajudou a entender que cortá-los não foi cruel. Foi autopreservação e que eu não devia a ninguém acesso à minha vida. Nem mesmo à família. 18 meses se passaram.
18 meses construindo uma nova vida, uma vida melhor. Eu me destaquei no meu programa de residência. Os preceptores me adoravam. As avaliações dos meus pacientes eram excelentes. Eu estava publicando pesquisas novamente, desta vez em medicina de emergência. Tudo pelo que trabalhei estava finalmente acontecendo. E então, um dia, recebi um e-mail do Tiago. Assunto: mamãe está doente. Encarei-o por um longo tempo antes de abrir. Lia, sei que não devemos contatá-la, mas isso é importante. Mamãe foi diagnosticada com câncer de mama estágio 3. Ela começa o tratamento na próxima semana. Ela tem perguntado por você. Ela diz que sente muito por tudo o que aconteceu e quer fazer as pazes. Papai queria que eu entrasse em contato. Por favor, considere vir para casa vê-la. Ela precisa de você. Geraldo havia adicionado uma nota no final. Por favor, venha para casa. Ela precisa de você. Todos nós sentimos sua falta. Li o e-mail 3 vezes. Senti minha frequência cardíaca acelerar, aquela ansiedade familiar começando a surgir. A velha culpa, a velha obrigação, a voz na minha cabeça dizendo: mas ela é sua mãe. E então fechei o e-mail. Não respondi imediatamente. Em vez disso, liguei para a Ladalva. Vovó, você sabia do diagnóstico da Bárbara? Sabia, ela me ligou na semana passada. Lia, sinto muito que ela esteja doente, de verdade, mas você precisa saber de algo. Ela não está arrependida, ela está com medo e quer apoio, mas ela não mudou. Ela não se desculpou. Ela está usando essa doença para tentar te culpar e fazer você voltar. Como você sabe? Porque ela me ligou tentando usar o diagnóstico de câncer para me fazer mudar meu testamento. Disse que precisava de segurança financeira para seus tratamentos médicos e que você deveria entender, já que é médica. Eu disse a ela que não. Também disse a ela que tentar me manipular enquanto estava doente era particularmente baixo. Senti aquela clareza familiar tomar conta de mim. A mesma clareza que senti no jantar de formatura quando fui embora. Obrigada por me contar. O que você vai fazer? O que preciso fazer por mim mesma? Abri meu notebook e digitei uma resposta para o Tiago. Sinto muito por saber da doença da Bárbara. Espero que ela responda bem ao tratamento e tenha uma recuperação completa. No entanto, eu estava falando sério, 18 meses atrás. Eu não existo para vocês. Não sou sua filha, sua irmã ou membro da sua família. Essa porta foi fechada permanentemente quando vocês escolheram destruir sistematicamente minha vida em vez de respeitar meus limites. Por favor, não entrem em contato comigo novamente. Desejo tudo de bom a vocês, mas à distância. Apertei enviar antes que pudesse duvidar de mim mesma. Então, bloqueei o endereço de e-mail do Tiago. Eu não me senti culpada, eu me senti livre. Dalva me ligou naquela noite. A Bárbara me ligou chorando. Disse que você se recusou a vê-la. Ela está dizendo a todos que você é sem coração. Estou bem com isso. Deixe ela dizer a quem quiser o que quiser. Estou a milhares de quilômetros de distância, vivendo minha vida, e ela não pode mais me tocar. Bom, estou orgulhosa de você, querida. Os meses seguintes passaram pacificamente. Ouvi através do Flávio que o tratamento da Bárbara estava indo bem, que ela provavelmente se recuperaria totalmente. Fiquei feliz. Não desejava mal a ela, mas também não a queria na minha vida. Tiago enviou mais um e-mail que não abri. Então, nada. Eles finalmente entenderam a mensagem. 3 anos após o jantar de formatura, eu estava em frente a um espelho em um salão de baile de hotel, ajustando meu crachá. Doutora Lia Costa, especialista em medicina de emergência. Eu estava participando de uma conferência médica nacional, prestes a me apresentar uma pesquisa que conduzi sobre protocolos de trauma em prontos socorros. Minha vida não parecia em nada com aquela noite terrível. Eu terminei minha residência com honras, no topo da minha classe. O Centro Médico de Manaus me ofereceu uma especialização em medicina de emergência, que concluí. Agora eu estava trabalhando como médica assistente no PS deles, ensinando residentes, conduzindo pesquisas, salvando vidas todos os dias. Eu tinha um lindo apartamento com vista para o rio. Max, agora com 3 anos, era o melhor cachorro que eu poderia ter pedido. Chris e eu estávamos juntos há 2 anos, e ele havia se mudado 6 meses atrás. Estávamos falando sobre casamento, mas sem pressa. A vida parecia boa, estável e completamente minha. Eu não falava com Bárbara, Geraldo, Tiago ou Bruno há 3 anos. A medida protetiva agora era permanente. Ouvi através do Flávio que a situação financeira deles havia se estabilizado um pouco.
Bárbara havia se recuperado do câncer. A carreira de Tiago havia se recuperado. A empresa de Bruno estava indo bem. Eles se mudaram para uma casa menor, mas estavam se virando. Eu não senti nada sobre isso. Nem alívio, nem satisfação, nem raiva. Eles eram estranhos para mim agora. Pessoas que eu costumava conhecer em outra vida. Dalva, agora com 84 anos, ainda estava lúcida e saudável. Conversávamos toda semana. Ela atualizou seu testamento para me deixar 60% de seu patrimônio e reduzir Bárbara para 10%. Ela recebeu a herança adiantada com todo o dinheiro que gastei na sua defesa legal, Dalva disse secamente. Flávio e eu nos aproximamos. Ele visitava Manaus 2 vezes por ano, e tínhamos longos jantares onde ele me contava histórias sobre a família com quem eu não falava mais. Não fofoca, apenas atualizações, caso eu quisesse saber. Eu apreciava que ele nunca me pressionou a reconciliar. Amanda estava prosperando em sua própria carreira, agora terminando sua residência em pediatria no Sudeste. Nos visitávamos a cada poucos meses e ela estava planejando ser minha madrinha de casamento quando Chris e eu finalmente nos casássemos. Enquanto eu estava naquele salão de conferências, esperando para fazer minha apresentação, pensei na jovem assustada que eu era 3 anos atrás. Sem teto, falida, carreira destruída, família atacando-a de todos os ângulos. Eu tinha tanta certeza de que cometera um erro terrível ao ir embora naquela noite. Tanta certeza de que havia perdido tudo. Em vez disso, eu ganhei tudo. Uma prima distante, Emília, me abordou no corredor durante um intervalo. Ela estava naquele jantar de formatura. Não nos falávamos desde então. Lia, meu Deus, é você! Eu queria falar com você há anos. Oi, Emília. Eu só queria dizer o que você fez naquela noite no restaurante, indo embora da Bárbara e do Geraldo. Foi a coisa mais corajosa que eu já vi. E mudou minha vida. Fiquei surpresa. Como assim? Eu estava em um relacionamento tóxico com meus próprios pais. Não tão ruim quanto o seu, mas ruim o suficiente. Ver você estabelecer aquele limite, ver você mantê-lo, não importa o que eles jogassem em você. Isso me inspirou. Fiz terapia, estabeleci meus próprios limites. Minha vida ela é muito melhor agora. Então, obrigada. Ela me abraçou e foi embora, me deixando parada ali com lágrimas nos olhos. Eu nunca pensei sobre minhas ações afetando mais ninguém. Eu estava apenas tentando sobreviver. Mas talvez isso fosse o suficiente. Talvez mostrar às pessoas que você pode escolher a si mesmo, que pode se afastar da toxicidade, mesmo quando é da família. Talvez isso importasse. Minha apresentação foi linda. A pesquisa foi bem recebida. Depois, vários colegas me abordaram com oportunidades de colaboração. Minha carreira era tudo o que eu esperava que fosse. Naquela noite, liguei para a Dalva do meu quarto de hotel. Como foi? Ela perguntou. Foi incrível, vovó. Tudo está incrível. Você parece feliz, realmente feliz. Eu estou. Eu realmente estou. Bom, você merece, querida. Depois de tudo o que passou, você merece toda a felicidade do mundo. Ouvi através do Flávio, alguns meses depois, que Bárbara andava perguntando sobre mim. Não tentando me contatar, apenas perguntando se eu estava bem, se estava feliz. Aparentemente, seu susto com o câncer a fez refletir sobre sua vida, e ela percebeu o que havia perdido. Mas era tarde demais. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. E eu estava bem com isso. Aprendi algo crucial com tudo isso. Família não é apenas sobre sangue. Família é sobre quem aparece para você, quem te apoia, quem te ama incondicionalmente. Dalva, Amanda, Flávio, Chris, meus colegas, meus amigos, eles eram minha família agora. Eles me escolheram e eu os escolhi. Em uma manhã tranquila de domingo, 6 meses depois, eu estava sentada no meu apartamento com Chris e Max, tomando café e lendo o jornal. Meu telefone tocou. Dalva. Bom dia, vovó. Bom dia, querida. Tenho notícias. A Bárbara me procurou ontem. Ela queria que eu perguntasse se você estaria disposta a falar com ela. Eu disse a ela que perguntaria, mas que não a pressionaria de forma alguma. Pensei sobre isso. 3 anos e meio de silêncio. 3 anos e meio de paz. Não, eu não quero falar com ela. Estou feliz, vovó. Finalmente estou completamente feliz. E abrir essa porta novamente, mesmo que uma fresta, arriscaria tudo o que construí. Foi o que pensei que você diria.
E acho que você está certa. Você não deve nada a ela, Lia. Nem seu tempo, nem seu perdão, nem sua presença. Você deu a ela 27 anos. Isso é mais do que suficiente. Obrigada por entender. Sempre, querida. Sempre. Algumas semanas depois, eu estava me preparando para o trabalho quando vi meu reflexo no espelho. Eu estava de pijama cirúrgico. Meu estetoscópio em volta do pescoço, meu cabelo preso. Eu parecia exatamente o que eu era, uma médica de emergência bem-sucedida no auge de sua carreira. Em volta do meu pescoço estava o colar de herança de família. Dalva tinha me dado permanentemente depois que Bárbara o pediu de volta. Era da minha mãe, Dalva disse. Deveria ir para alguém que representa o melhor da nossa família. Essa é você, Lia. Mas agora significava algo diferente para mim. Não era sobre a aprovação de Bárbara ou obrigação familiar. Era sobre o amor de Dalva. Era sobre minha própria força. Era um lembrete de quão longe eu tinha chegado. Toquei o colar e sorri para o meu reflexo. Você conseguiu. Sussurrei para mim mesma. Você se tornou exatamente quem deveria ser. E saí pela porta para ir salvar vidas. Livre. Finalmente. Eu aprendi algo profundo com tudo isso. Algo que quero que todos que lutam com famílias tóxicas se saibam. Às vezes, o maior ato de amor que você pode dar a si mesmo é ir embora de pessoas que se recusam a te amar de volta. Você não deve a ninguém acesso à sua vida, nem mesmo à família, especialmente não a família que usa esse relacionamento para te machucar. Sangue não faz a família. Amor, respeito e apoio, sim. Quando você escolhe a si mesmo, quando estabelece limites e os mantém, não importa o que, você abre espaço para o amor verdadeiro, o sucesso verdadeiro e a paz verdadeira. As pessoas que realmente te amam respeitarão seus limites. As pessoas que não estavam realmente te amando em primeiro lugar. Já se passaram quase 4 anos desde aquele jantar de formatura. 4 anos construindo uma vida nos meus próprios termos, encontrando uma família e pessoas escolhidas em vez de impostas, aprendendo que sou mais forte do que jamais imaginei. Eu ainda tenho dias difíceis. A terapia é contínua. O trauma não desaparece simplesmente. Mas também tenho dias bons, dias ótimos, dias em que acordo grata por cada escolha que fiz, mesmo as assustadoras. Especialmente as assustadoras, porque essas escolhas assustadoras, a escolha de ir embora, a escolha de ficar sozinha, a escolha de continuar lutando quando tudo parecia perdido, essas escolhas salvaram minha vida. E se você está lendo isso enquanto lida com sua própria família tóxica, enquanto se pergunta se deve estabelecer limites ou ir embora, enquanto se sente culpado por querer escolher a si mesmo, quero que saiba de algo. Você merece paz, você merece respeito, você merece amor que não venha com condições e crueldade. E se as pessoas que deveriam te amar não podem te dar isso, você tem todo o direito de ir embora. Não será fácil. Pode ser a coisa mais difícil que você já fez. Mas do outro lado dessa dificuldade está a liberdade, está a paz, está uma vida que é verdadeiramente sua. E vale a pena lutar por essa vida. Agora, quero ouvir de você. Você já teve que estabelecer limites com membros tóxicos da família? Como encontrou coragem para escolher a si mesmo? O que você diria a alguém que está lutando com uma situação semelhante agora? Compartilhe suas ideias e histórias nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se esta história ressoou com você, por favor, tire um momento para curtir este vídeo. Isso ajuda outras pessoas que podem precisar ouvir esta mensagem a encontrá-la. E se você ainda não o fez, se inscreva no canal para mais histórias sobre superação de adversidades, estabelecimento de limites e escolha de si mesmo. Não se esqueça de clicar no botão de compartilhar e enviar isso para quem possa precisar do lembrete de que merece coisa melhor. Muito obrigada por ouvir minha história. Eu sei que foi longa, mas essas coisas, as coisas realmente difíceis da vida, não têm explicações simples. Elas são confusas, complicadas e dolorosas, mas também levam ao crescimento, à força e à liberdade. Espero que onde quer que você esteja em sua própria jornada, quaisquer batalhas que esteja travando, saiba que não está sozinho, que sua luta é válida, que escolher a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Cuidem-se por aí. Estabeleçam esses limites, escolham sua paz, construam sua família escolhida e nunca, jamais,
Deixem alguém fazer vocês sentirem que não são suficientes exatamente como são. Até a próxima vez, aqui é a doutora Lia Costa. Lembrando a vocês que às vezes a melhor coisa que você pode fazer pela sua família é se remover dela.